my darlings! Hoje eu estou aqui trazendo aquele assunto que todo mundo esperava, que todo mundo queria saber. Transsexualidade, se eu sou trans ou se tem alguma coisa mais diferente, né? Que é o caso de hermafrodismo. Hoje em dia que eles falam intersexual. Então, gente, já antes de começar o vídeo, peço que você deixe o seu like, comenta aí se você já passou por uma história assim, ou se você está passando por uma história assim, ou se você conhece alguém que passe por isso, entendeu? Compartilhe o vídeo se você quiser. Hoje eu vou falar a minha experiência e vou ter aqui a presença do meu amigo Eric, que nós somos acadêmicos em enfermagem. Para quem não sabe, eu sou técnica de enfermagem, sou fitoterapeuta também, sou massoterapeuta, tenho vários cursos de capacitação, mas ele vai trazer umas perguntas aqui comuns entre as pessoas, que as pessoas têm dúvidas, né? Ainda mais que ele anda comigo e ele sabe muito das dúvidas, né? Então peço para que você, antes de começar, deixe o seu like, deixe o seu joinha, comenta, compartilha, se inscreve no canal, vamos trazer mais conteúdos como esse, se vocês quiserem. Então, gente, quando eu era criança, meus pais me criaram como menina, né? Eu tinha até o nome de Diogo, né? Passei por muito tempo na igreja, né? Eu acho que naquela época, como não tinha acesso à internet, hoje não tem a facilidade que hoje em dia tem, né? Então pra mim foi muito complicado, porque eu olhava a minha situação e não sabia como, né? Eu não me encaixava ali naquele parâmetro ali, naquele gênero que me colocaram pra ser, entendeu? Tudo mais. E fui. Aí teve um dia que eu fui falar com o pastor da minha igreja, né? E sem saber de nada, eu tava com... Gente, a minha cabeça antigamente era só igreja, né? Eu vivia em prol disso. Então, mas sempre tive essa voz, quem me conhece, né? Sempre tive esse jeito. Então, tipo, dizer que eu mudei agora, que eu passei por uma transição agora, isso é mentira, né? Então, vai ter até que o meu amigo Eric para falar isso para vocês, explicar melhor. Então, tipo, você que anda com essa situação, os meus pais não têm tanta alfabetização. Meu pai era analfabeto, minha mãe só cursou até a 4ª série. Então, tipo assim, pessoas que vieram da Paraíba, né? Então tem a cabeça meio que fechada, né? Tanto que até hoje muita coisa eu passei. Eu falei com a minha mãe e tudo mais. E ela hoje em dia entende um pouco melhor, né? Sobre. Mas quando eu fui falar com o pastor, né? Voltando, ele falou assim: olha, veja bem, Deus fez o homem e a mulher, o que passa de ser procedência maligna. Então, na minha cabeça ali, né, que isso fica até como um alerta para muitas pessoas. Às vezes tem pessoas que não têm a mente tão forte, né? Se fala isso para uma pessoa que tem uma mente meio turbada, assim, não consegue discernir bem as coisas, você acaba fazendo a pessoa entrar no processo depressivo e até cometer um suicídio. Então isso daí a gente tem que saber falar o que falar, né? Então eu fiquei com a cabeça meio turbada, meio não, totalmente turbada, porque você achar que é de um gênero, né? Porém se vê de outro, e depois vem esse baque, né? Porque em meio aí, também o Eric também, que é da igreja, ele vai também falar desse assunto, como ele vê, né, essa situação. Porque no caso da intersexualidade, do hermafrodismo, né, o pessoal da igreja, eles acham que é a origem do pecado, né? E não é bem assim. Será mesmo que aquela criatura que nasce com uma má formação
Gente, genética. Existem pessoas que nascem com 6 dedos numa mão. Na Índia, o que mais acontece são sinais e sintomas de anomalia, né? Então vai falar que a Índia toda está condenada, ou um lugar todo está condenado, ou que uma pessoa que nasceu com gêmeos grudados no corpo foi o pecado, entendeu? Então tem que saber o que você vai falar, ainda mais com uma pessoa de ser líder espiritual, sabe? Eu acho que isso tem um peso muito forte. Eu acho que é uma grande responsabilidade, porque a pessoa está lidando com vidas, entendeu? No mínimo, teria que ter um curso, pelo menos, de psicologia, para poder entender o que tal pessoa está passando. Então, eu saí da igreja, porque eu via muitas coisas, né? E depois isso foi um choque para mim, até eu conhecer uma amiga minha, que me acolheu assim como uma mãezona, a Jerusa, entendeu? E ela que, gente, detalhe, nunca meus pais me levaram no médico, pra nada. E tipo assim, a Jerusa, ela me fez falar assim, você tem que procurar um médico, né? Que ela sabia que alguma coisa tinha um problema. Porém, minha avó relatou pra mim que sempre queria me levar, né, no médico, ela queria também me criar, mas meus pais não deixaram. Então veio aquele transtorno todo. Até eu ia ao médico, procurei um urologista, né, e ele falou, olha, na sua idade, que eu procurei um médico já com 19 anos, e ele falou, na sua idade é impossível desenvolver um pênis, né, de 5 centímetros. Foi aí que eu soube que eu tinha um distúrbio hormonal, por isso que não tive assim aquela fisionomia toda masculina de barba, de coisa, de voz. Foi onde eu soube que eu tinha distúrbio hormonal e esse lance de hermafrodismo, né? Ele falou, existem mulheres que têm clitóris bem maior do que, né? Fora que o que era para ser um pênis, né? O que pode ser, né? Também em volta é formado de uma pele. Essa pele ficava bastante úmida e tipo, se eu enfiar o dedo, vai o dedo todo, você não vai mais por causa da pele, ou seja, o canal vaginal com uma má formação, que hoje em dia eles explicam que isso é uma genitália ambígua. Enfim, eu fui no urologista e tudo mais, ele falou que eu tinha que procurar tratar desse distúrbio, porque se eu não tratasse do distúrbio, futuramente eu poderia gerar um câncer, entendeu? Ele até falou assim, no seu caso não é nenhuma opção sua, é uma necessidade do seu corpo, ou seja, né? Aí, tipo, buguei. Aí tá, ele me deu o papel com o nome lá, distúrbio hormonal, né? Que ele diagnosticou lá e tudo mais. E falou pra me procurar tratamento. Só que, tipo assim, pra mim, não tive sintoma nenhum, tipo, até na época que eu usava cueca, né, me cortava minha virilha toda, até que uma amiga falou assim, já experimentou usar calcinha? Que de repente pode ficar mais confortável. Realmente, gente, me assim, trouxe um conforto extremo, né? E tá, né? E pra mim, deixei o tempo passar e tudo mais. Hoje, eu tô com 30 anos e senti, né? Agora, nesses últimos anos, muito efeito desse problema, sabe? O conselho para você que tenha, porventura, né? Tanto que o urologista ele falou, você não é a primeira pessoa, né? Tem outras pessoas com esses mesmos sintomas, passando por esses mesmos processos. Eu até meio senti assim, que bom que eu não tô passando por esse problema sozinha. Tem outras pessoas como eu. Então, tipo assim, eu passei por um processo assim agora esses últimos tempos de
humor, falta de um... Meu humor foi minha paciência, dor nos ossos, nas articulações e muita coisa, gente. Olha, retenção de líquidos, não sei descrever, que são várias coisas assim que influenciam, que alteram, sabe? Eu cheguei a ficar um mês de setembro, ano passado, retrasado, tão depressiva que eu fiquei esse mês todo assim, sabe? Não queria contato, assim, eu só consegui dormir mesmo quando eu tomava banho, então eu tomava banho e voltava pra cama. Então, tipo assim, e até tem um tio meu que ele falou assim, depressão é falta de Deus. Gente, depressão é uma coisa séria, entendeu? Se depressão fosse falta de Deus, não teria tanta gente na igreja depressiva. Falta de conhecimento, né? A pessoa falar isso, porque, tipo assim, até um remédio pode alterar, né, trazer um problema fisiológico, deixar a pessoa depressiva. O hormônio também faz isso. Então, tipo assim, hoje em dia a gente tem alimentação tão agredida, né, cheia de hormônio nas carnes, agrotóxico nos legumes e tudo mais. Então, é uma questão assim complicada. Eu não vou também falar da minha vida toda aqui, que senão... Então, tipo, os meus pais, pro meu pai, eu sou Diogo e ponto. Ele achava que eu forçava pra ter essa voz, tanto que ele falava assim, fala grosso, não sei o que. Então, tipo assim, você forçar uma criança, tipo assim, o meu jeito sempre foi esse. Eu sentava no sofá, cruzava as pernas, assim, era o meu jeito, chegava, sentava, e tipo assim, já era motivo pra ele me levar pro quarto, pra me espancar. Eu ficava com vários hematomas roxos no corpo. Tinha vezes que eu ia pra igreja, passei um mês com a cabeça dolorida, que ele me dava murros, né, como se estivesse batendo em gente adulta. Então, tipo assim, a minha criação, né, com meu pai foi baseada em tormento, né, tormento. Tanto que hoje eu não falo com ele, né. Ele falava que se eu me visse na rua, passaria com um carro em cima de mim, ou me daria um tiro. Então, tipo assim, hoje em dia os outros falam assim, perdoa ele. Eu falo assim, eu não sou Jesus pra perdoar ninguém. Simplesmente ele no canto dele, eu no meu, entendeu? Não desejo mal nem bem. Tipo assim, ele vai colher o que ele plantou, né? Então, tipo assim, só que nesse caso, a minha avó, ela relatou pra mim que ela ia até participar desse vídeo, só que ela tomou a injeção da Covid e tá um pouco fraquinha, né? Então, só vou dar com a participação do Eric. Ela me relatou que o primeiro filho dela nasceu com uma má formação também no órgão. Tanto que naquela época não tinha recursos, né? E em vez de sair a urina, saiu uma massa cinzenta, né? Que quando a criança fazia xixi, só saíam uns 3 pingos e causava muita dor, né? Até pesquisei sobre isso, mas é um outro problema, mas também tem sabe, o negócio da formação. Depois disso, meu pai foi o quarto filho, né, que sobreviveu, né, e tudo mais. Querendo ou não, pode ser uma parte genética. Então, tipo assim, é importante que quando você vai ter o seu filho, né, você faça os exames direitinho, porque apenas da criança nascer não significa que ela vai ser, ou que ela tenha aquilo, né. Em Curitiba eu fiz um exame lá, né, um teste, e constatou que eu tinha útero infantil, né, ou seja, esse distúrbio hormonal, né, deixou ainda uma sequela, né, que se diz. Então, tipo assim, o meu caso, que as pessoas pensam que eu sou transexual, né, eu até preferiria se eu fosse, né, transexual, porque eu não passaria por... Gente, a pessoa fala assim,
isso daí é fácil. Gente, só sabe quem passa. Eu acho assim que só pode falar de dor quem passa pela dor. Só pode falar do sofrimento quem passa pelo sofrimento. Então, tipo assim, como é que uma pessoa vai chegar pra mim e vai falar: ah, você é traveco, ah, você é um viadinho, entendeu? Não vive a minha vida, não paga as minhas contas, não sabe o que eu passo, entendeu? Não sabe da minha trajetória até aqui pra falar isso, sabe? Eu acho que é muita falta de empatia com o próximo, porque só acha, né, que a verdade dele predomina. Eu tenho que entender que às vezes o que vai ser bom pra mim não vai ser pra você, e o que vai ser pra você não vai ser pra mim, entendeu? Então, tipo assim, a questão do respeito, sabe? Respeitar o seu próximo. Hoje em dia eu fiz fiz uns estudos e vi que, tipo assim, se o meu distúrbio hormonal tá me alterando, né? Hoje em dia eu tô tomando um medicamento que ele é um andrógeno, ele controla a disfunção hormonal, tanto que a minha pele era muito irritada. A minha ansiedade, o meu sistema nervoso, ele ficava tão abalado a ponto de eu me coçar e ficar com várias marcas no corpo. Meu rosto, eu ficava assim, ó, me dava nervoso. Meu rosto era todo marcado. E tipo assim, aí as pessoas pensam assim: ah, a vida é fácil. Não é fácil. A vida é para ser enfrentada e vivida, para quem tem coragem. Porque as pessoas que não têm coragem, elas não assumem o seu erro e jogam a culpa para terceiros. Por que eu tô falando isso? Porque, tipo assim, há algumas pessoas da minha família acham que eu tive opção, sabe? E como é que eu vou mudar o meu jeito de falar grosso? Ou o meu jeito? Não tem como, gente. É igual a pessoa que nasceu para fazer o mal. Ela vai ser mal, pode até melhorar no decorrer. Mas sabe, aquela semente ali, aquela raiz, vai ser maligna ali, sabe? Tem pessoas que já nascem para fazer maldade, sabe? E uma das coisas, assim, que eu vi aqui na minha vida, assim, foi que, tipo assim, pessoas que são fracas, que para se sentirem melhores ou se sobressaírem, sabe? Para se sentirem os grandões, gostam de humilhar os outros. Isso nunca foi amizade, sabe? Eu acho que só foi assim, livramentos que a vida impôs para que passasse e eu visse e sumisse, sabe? Porque eu nunca tive esse problema de fazer assim uma amizade e falar do meu problema. E tipo assim, as pessoas quando terminavam a amizade comigo, né, falava assim: ah, você é um viado, que não sei o que, que não sei o que, que não sei o que, sabe? Achando que aquilo dali fosse me afetar. Afetava antigamente. Hoje em dia, não mais. Sabe por quê? Porque eu acho assim, que quem ama de verdade jamais vai falar coisas pra te entristecer. Você sabe que tem uma coisa pra te ferir, jamais vai falar coisas que te ofenda, que te deixem triste, entendeu? Porque o amor, ele não basta apenas da gente falar. Palavras o vento leva, sabe? Então, o que marca, o que demonstra mesmo que o amor existe é a atitude. A atitude. Então, tipo assim, em muitos casos eu vi que o amor de muitas pessoas, a amizade de algumas pessoas eram verdadeira e real, sabe? Então, tipo assim, coisas assim que me atinou, que eu percebi. Então, gente, esse aqui é o meu amigo Eric. Ele é meu irmão de consideração já há muito tempo, muitos anos, desde criança. A gente brincava de Resident Evil. Então, tipo assim, ninguém aqui me conhece melhor como ele. Ninguém aqui vai poder falar melhor sobre mim como ele. Então aqui ele separou umas perguntas que ele vai fazer, né? E tipo assim, eu vou deixar o Instagram dele aqui, vou deixar o meu Instagram aqui. Se você quiser saber um pouco da nossa vida também,
Isso aí mesmo. Gostei. Você vai lá, entendeu? Segue a gente, entendeu? Pra saber do nosso dia a dia. Muita palhaçada. Mas então, gente, ele vai seguir agora com as perguntas. E, tipo assim, como foi pra você, Eric? Era pra mim, agora eu quero fazer pra ele. Quando você me viu na rua, o que você imaginou, assim, da gente ser amigo já há muitos anos? Como é que foi a sua expectativa, assim? Porque, tipo assim, meu pai não gostava da nossa amizade porque eu deixava de tomar conta da loja pra ir brincar, né? Então... Então, foi... Eu lembro bastante petidão como que foi essa tentativa da amizade, porque eu conheci ela... Tentativa. Porque foi um pouco difícil conseguir, né, a amizade dela na época, porque eu conheci ela através de outras pessoas, e essas pessoas, muitas dessas pessoas se foram, né, e hoje... Que a gente achava que era amigo. E hoje nós estamos aqui, né, eu agradeço muito a Deus por isso e tudo mais, me ajudou bastante no período difícil da minha vida, né, e foi a perda, né, que eu tive, de uma pessoa muito importante para mim. Então, hoje eu sou formado como técnico, estou aí na caminhada mediante a ela ter me ajudado, né? Porque eu estou quase desistindo mediante a muita coisa que eu passei. Né? Técnico de enfermagem, acadêmico de enfermagem, tá, gente? Então, assim, hoje eu agradeço, porque se eu não tivesse ouvido ali os conselhos, muita coisa que acabou falando comigo, eu teria desistido, porque eu estava passando por um momento muito difícil. Né? Mas a gente não vai abordar isso agora, porque o vídeo é sobre ela, né? Porque se eu falar um pouquinho da minha história, vai demorar muito. Segue o Instagram, gente. Eu separei algumas perguntas aqui, até anotei no meu caderno aqui, ó, gente. Eu certamente vou ficar olhando, porque eu tirei cola, senão eu posso me confundir em algumas coisas. Para perguntar a ela. Então, a primeira pergunta que eu separei foi: com que idade você começou a se sentir, assim, sentir que você não era homem? Eu acho, gente, que eu nunca me vi como homem. Porque, tipo assim, uma coisa é a pessoa se sentir, né, e ser. Outra coisa é nunca se enxergar como. Ou, tipo assim, eu não vou viver uma vida somente para agradar meu pai ou minha mãe ou a família, porque ninguém vai chorar por mim, ninguém vai sorrir por mim, entendeu? Então, eu acho que não tem como você ser uma coisa que você não é. Sabe? Acho que é isso, eu nunca me vi. A respeito assim de transição, como você se sentia antes, ou você se sente que passou por isso, ou você acha que não teve transição em nada? Olha, eu nunca tive, até porque você me conhece. Então, tipo assim, eu nunca passei por nenhuma transição, tanto que tem gente que pergunta assim: ah, você fez preenchimento nos lábios, ou você afinou o nariz? Gente, eu nunca passei pelo bisturi, nunca. Então, tipo assim, eu não tive ainda processos assim de transição e tudo mais. Tô um corpo que eu nem sei. Bom, essa aqui é uma pergunta bem chocante. Eu estava muito ansioso para ver a resposta a respeito disso. Como seus familiares e seus amigos reagiram decorrente a essa mudança, saber dessa história, um pouco sobre isso? Então, a minha mãe, ela fala assim: ah, mas o médico falou que você nasceu homem. Aí, tipo assim, eu falei: ah, mas a situação é outra, que você nunca me levou no médico, entendeu? Então, tipo assim, vamos no médico comigo pra você saber o que é, entendeu? Porque se não me ouve, pelo menos o médico acho que ouviria, né? E a minha avó, ela sempre falou que queria me pegar pra me criar, entendeu? Só que os meus pais não queriam. Então, tipo assim, minha avó, acho que ela sempre soube que eu tinha um problema, porque a minha me dava uma crise de nervoso, gente, que eu puxava cabelo, arrancava, batia a cabeça na parede, de estresse. Tipo assim, uma pressão muito grande, sabe? Falando assim parece fácil, mas viver, né, é complicado. E amigos eu acho assim, são poucas pessoas que eu pensava que fossem amigos, na verdade não foram. E tipo assim, toda vez que brigava, que eu me decidi não querer mais amizade, a pessoa, como eu disse aqui,
achava que me ofenderia se me chamasse de viado, de traveco, de... Entendeu? Não tem nexo, então significa que não são amizades verdadeiras. Porém, tem outras que vieram, permaneceram e estão até hoje. São poucos, mas eu valorizo. Essa pergunta aqui é um pouco interessante, mas eu acredito que já até sei a resposta, né? A respeito do nome, você já mudou seu nome, sabemos que já mudou o nome, né? Mas conta pra gente como que foi o processo, como você teve esse processo de mudar. Eu tinha os papéis de exame, tanto que o meu foi um processo mesmo. Hoje em dia, lá no cartório ali que eu fui até resolver uma questão esses dias, a menina falou, olha, Diogo não existe mais. Diogo não tem como, não tá nem no livro aqui. Aí eu tive que fazer uma averbação, em cima de uma averbação, até a menina falou que ela foi muito atenciosa comigo. E hoje em dia que eu fiquei sabendo lá, né, que tipo, para pessoas transexuais, o processo é feito no cartório mesmo. Mas o meu não, o meu foi preenchido um formulário que foi junto anexado com os papéis que eu tinha para o Ministério da Fazenda, ou a Receita, não me lembro, foi em 2018. E eles me deram autorização logo no mês que eu dei a entrada, entendeu? Para fazer a alteração lá no cartório, entendeu? Outra pergunta aqui também que eu achei bem interessante de fazer é a respeito se você sente algum preconceito quando você anda na rua, quando você chega nos lugares, sei lá, palavras, olhares, assim, de pessoas, você se sente como quando ocorre esse tipo de coisa? Olha, eu viajo bastante em Florianópolis, Blumenau, Curitiba. Viajei em vários lugares para poder atender os outros, que eu sou massoterapeuta também, né? E tipo assim, nunca tive esse problema, a não ser aqui onde eu moro, que é em Gira Pedreira, que eu, né, me criei aqui. Então, tipo assim, por as pessoas terem me conhecido como Diogo, eu acho que esse olhar de julgamento, esse preconceito, ele se enraizou aqui, entendeu? Tanto que, né, a gente até sabe de algumas pessoas aqui que falam assim, aquele ali é o Diogo, aquele, sabe, umas coisinhas assim, sem nexo, assim, entendeu? Porque ninguém chega pra você e fala assim, oi fulano, como é que você tá? Você tá bem? Pra você poder se abrir com a pessoa. Não, eles preferem te julgar, sabe? Não, eu conheci fulano como tal e tem que ser tal. É aquilo. Às vezes faz até isso de sacanagem, pra humilhar você, pra, sabe? Umas coisinhas assim sem nexo. Bom, eu vou fazer uma pergunta também nessa questão de um nível emocional. Como você está falando sobre esse sentimento, né? Vamos pegar o emocional. Quando você estava sofrendo a mudança, da transição do nome do Diogo para Sofia, e sabendo dessas pessoas que vêm falando essas coisas, qual foi a diferença que você sentiu quando você saiu do Diogo para Sofia? Você sentiu o que nessa questão emocional? É muito... Eu acho que das perguntas, essa daqui foi a que mais mexeu comigo. Porque, tipo assim, até hoje eu fui resolver um processo na junta militar que eu tinha que dar baixa, né? Que meu pai me obrigou a tirar reservista. E o moço me fez passar por um constrangimento, assim, que fora do comum. E tipo assim, pra mim foi libertador, porque chegava no aeroporto, chegava no médico, o pessoal fala assim, é pra quem? Aí eu falo, pra mim. Aí a pessoa, mesmo eu falando pra mim, né, ou tendo o nome lá de Diogo lá, que eu tinha, as pessoas falam assim, senhora, agora não é sua vez, é a vez do Diogo. É até você fazer a pessoa entender que o Diogo é você. Então pra mim foi uma questão assim libertadora, porque tipo assim, você não passa por certos constrangimentos. Eu acho que mesmo que a pessoa que é transexual ou que, sabe, que quer se encaixar numa identidade, é muito constrangedor você chamar ela de outro no nome que ofenda ela, que ela não se sinta, sabe? Então, tipo assim, pra mim foi libertador. Bom, essa pergunta é meio óbvia, mas eu vou ter que fazer. Você se sente mais confiante agora?
saber onde que isso fica, a chance Muito. Muito melhor agora. Você se sente muito melhor, né? Eu queria fazer essa pergunta, deixei até por final, a respeito de cirurgia, dessa questão, dessa reparação cirúrgica que você vai ter que fazer. Como você está lidando com isso? Como você vai lidar com isso futuramente? Olha, então, eu tenho, como não formou, né? Eu tenho que fazer nem uma resignação sexual, é uma vaginoplastia, é reconstrução do canal vaginal, né? Mas eu, assim, eu uso biquíni na praia. Tem até gente que fala assim, você já fez cirurgia? Pensando assim, né, que eu comemoro aqui, né, achando que eu fiz cirurgia porque eu uso leg, eu uso calça e não tem, mostra nada, entendeu? E tudo mais. Aí são coisas assim, meio constrangedoras, que você vai falar assim, gente, eu não fiz nada, eu nasci assim, entendeu? Não teve formação de nada, sabe? Acho que as pessoas, assim, o que falta é conhecimento e o que falta também é respeito, né? Bom, eu tenho mais uma pergunta, a última aqui pra mim, não tá aqui escrito, mas eu queria perguntar. A respeito de... É dele. A respeito de pessoas que estão passando por esse problema e estão nesse processo, nessa situação. Qual um conselho que você tem a deixar para essas pessoas? Gente, que procure um médico, se oriente, porque, tipo assim, só vai saber da dor quem realmente passa. Só pode falar, como eu falei aqui, né? Só... Às vezes o que eu passo, o que eu suporto, às vezes outra pessoa não vai suportar tanto, sabe? Fora ainda são as agressões físicas, mentais, emocionais que as pessoas sofrem, entendeu? E tudo mais. E às vezes uma palavra salva vidas. Verdade. Eu quero fazer outra pergunta. Eu veio aqui na minha mente para fazer outra pergunta. Já tá aproveitando a minha nobreza. Já vou aproveitar o gancho, né? Seja sincero com a gente aqui. Mediante tudo que você passou, a gente sabe que foi um processo muito grande. Nesse processo você pensou, eu sei que é uma pergunta muito forte, mas eu vou perguntar. Você alguma vez já pensou em suicídio mediante a isso? Várias vezes. Várias vezes. Eu acho que isso passa na cabeça de todo mundo, sabe? Tem certas vezes, ainda mais naquela questão que eu falei, do processo depressivo. A gente pensa que, tipo assim, não vai ter solução nenhuma. Às vezes a gente vê até solução, mas, tipo assim, acha que morrer vai ser a solução. Que pelo menos qualquer coisa que acabe com aquele sofrimento, com aquela angústia, com aquela dor que a pessoa esteja passando, sabe? Tipo assim, às vezes até mesmo aquela pessoa que não está passando por tal situação, já é complicado dela lidar com o sentimento. Porque, tipo assim, no meu caso, entra a questão hormonal, psicológico, sabe? E muita coisa influenciando. E muitas vezes as pessoas, em vez de ajudar, só pioram a situação, sabe? Então, tipo assim, é muito complicado. Por isso que eu disse, palavra salva vidas. Às vezes você fala assim, tô aqui, entendeu? Às vezes você tem um amigo que você possa contar, sabe? Isso significa muito, entendeu? Até me impressionei porque a Krisha, né, que mora lá na Inglaterra, ela falou assim, me conta da sua história. Eu acho que nunca ninguém que eu conheço chegou assim, me conta um pouco da sua história, sabe? Ela sempre quando fala comigo, como que você tá, sabe? E isso, querendo ou não, ajuda muita gente, ajuda muitas pessoas, sabe? Nem digo que seja por passar dessa situação. Às vezes pode ser tá preocupado com outra coisa, tá passando por outra coisa, entendeu? Aí também é complicado questão de relacionamento, que você acha que você não vai dar certo com ninguém, que ninguém vai, sabe, aceitar você do jeito que você é. Enfim, essas coisas.
Então, gente, eu também ia aproveitar e falar uma coisa que eu sei que não tá para falar sobre isso, ela está fazendo algumas perguntas, mas aproveitando, foi o que ela comentou. Depressão, essas coisas, é real, gente. É uma coisa que muitas pessoas sentem, muitas pessoas passam, é uma coisa verdadeira, né? Ela tinha comentado a respeito... E que cresce hoje em dia. Cresce muito, a gente vê muitos casos de jovens, adolescentes, adultos, em geral, passando por esse problema de depressão, e as pessoas não entendem, acham que é bobeira, acham que é brincadeira, acham que é ameaça, eu vou matar e tal. E não é. Tem gente que passa anos sofrendo disso e não chega ninguém para um abraço ou uma palavra. Gente, uma palavra muda tudo. Eu costumo dizer, uma palavra ela tem poder para te salvar e também tem poder para te destruir, né? Às vezes é melhor você levar uma surra, eu sempre costumo dizer isso, é melhor você levar uma surra do que ouvir certas palavras, porque palavras ferem, e não é um ferimento físico, que você passa um remédio e passa, é um ferimento lá na alma, que fica ali, entende? E esse ferimento, como às vezes sara, fica uma cicatriz, e essa cicatriz sempre desperta, às vezes, quando tu vai ouvir algo, como se fosse um gatilho, e você acaba afundando de novo naquele problema, entende? Então eu costumo dizer, você que está passando por isso, e passa por essa mesma dificuldade, ou semelhante, procura uma orientação de um profissional ou de um amigo, porque tem coisas que às vezes o amigo ajuda. Tem coisas que é para o profissional, claro que é, mas também uma amizade que você possa confiar, a se abrir, falar ali, jogar tudo ali para fora, é importante, é bom, te ajuda, te alivia, te clareia tua mente em algumas questões, né? Eu conheço muitas pessoas que perderam vidas meio com problemas. Eu confesso, eu consegui falar com a Sofia sobre isso, né? Eu acho muito interessante, é impressionante. A história em si, ela não abordou toda a história dela, porque é muito grande, muita coisa aconteceu. E eu falo, Eric, eu não sei se eu suportaria, né? Eu acho que eu teria, sei lá, tirado minha vida, eu não sei. Eu não sei, mas eu sei que foi algo muito grande e eu não sei se eu suportaria. Então, assim, eu costumo dizer, a gente não pode chegar e falar assim, você tal coisa. Não, a gente não pode julgar, a gente não sabe como ela está se sentindo, a gente não sabe como ela acorda ou dorme, como é o dia a dia dessa pessoa, a gente não sabe o sentimento dela. Às vezes ela está sorrindo, né, olhando para as pessoas, sorrindo, falando que está tudo bem, mas só Deus e a pessoa sabe como está o coração dela. Então, por isso que é muito importante você ter alguém, uma ajuda, e não julgar as pessoas. Procure entender. Não está entendendo o que está acontecendo? Pergunta. Poxa, por que isso? Por que está acontecendo? Não sai julgando sem saber. Não fala uma coisa sem saber. Pergunta. Por que aconteceu isso? O que houve? O que você mudou? Por que aconteceu alguma coisa? Aí a pessoa vai te explicar. Mas você sair julgando a pessoa sem saber, fere demais. E é horrível. É muito ruim. Era isso que eu queria comentar, falar, gente. Eu também tenho uma outra pergunta pro Eric, gente. Assim, na sua posição de cristão, você também acha que, tipo assim, Deus fez o homem e a mulher que passa disso de procedência maligna? Porque teve até um vídeo que eu te mandei de uma mulher falando pro pastor que a intersexualidade é a origem do pecado. Tipo assim, a pessoa tá pagando por um pecado que ela cometeu. O que você acha disso? Então, eu vou botar o meu posicionamento como eu, Eric, evangélico. E assim, eu já cheguei a comentar com algumas pessoas sobre isso também, né? Eu comentei sobre essa situação. E eu vejo que as pessoas, dentro do evangelho principalmente, porque eu costumo dizer que às vezes o evangélico, a igreja em si, não está preparada para receber um homossexual, ou uma lésbica, ou um macumbeiro, ou a pessoa que está passando por esse tipo de problema. Porque associa como se fosse tudo o espiritual. Eu entendo que é um espiritual, claro, só que existe também patologias. Existe a genética, que a pessoa nasce, né, com esse tipo de coisa. Por exemplo, aqui, a Sofia, ela nasceu, né, com esse defeito, não vou dizer defeito, desculpa, gente, perdão. Não defeito, com essa anomalia, né, com essa diferença. E eu vou dizer pra ela, você nasceu assim, então você é fruto do pecado. Por que ele é fruto do pecado? Ela não sabe, ela nasceu assim.
por ela ter nascido dessa forma, ela é uma aberração na natureza? Uma aberração feita que Deus chegou assim, você vai nascer uma aberração. Você vai nascer porque você já nasceu no pecado. Como que pode isso? Ela não tem culpa de nascer assim, ela não tem culpa de ter isso. Aí ela vai ser julgada, então ela vai queimar no fogo do inferno porque ela viveu assim. Não, não posso dizer isso, eu não sei. Eu não sei qual o dia do mês, só Deus sabe. Eu não sei qual o pensamento de Deus em relação a isso. Eu só sei que Deus, Jesus, ele veio nesse mundo para amar os seus. Ele veio para os doentes, ele veio para os fracos, aqueles que estão precisando. Não para apedrejar e jogar fora, é para cuidar. Então o pessoal que chega nas vossas igrejas, que está passando por isso, abrace, poxa. Abrace essas pessoas. Elas precisam de consolo, precisam de ajuda. Não de ser condenada, como muitos lugares fazem. Entende? Desculpa interromper. Eu acho também até que nessas ordens religiosas também, tanto igreja, centro espírita, qualquer coisa que mexa com a espiritualidade da pessoa, eu acho que deveria ter uma pessoa encarregada ou um psicólogo, alguma coisa que possa conversar com cada membro para saber um pouquinho, que às vezes alguma pessoa pode ter transtorno, sabe? Então, tipo assim, para orientar, entendeu? Alguma coisa, para encaminhar, sabe? Para dar uma orientação, você tem que fazer isso, isso, isso. Às vezes pode ser uma coisa fisiológica, que pode ser tratada com medicamento, sabe? Outras patológicas. Para quem não sabe, o fisiológico é adquirido por medicamentos, né? Ou resolvido por medicamentos. E o patológico é herdado hereditário, é genética, sabe? Então, tipo assim, eu acho que nas ordens religiosas, em tudo, né? Eu falo ordens religiosas, deveria ter um atendimento psiquiátrico, assim, um psicólogo, né? É o que eu tinha me perguntado, eu perguntei. Então, gente, se você conhece pessoas que estão passando por esses problemas, essa situação, aqui eu resumi um pouco da minha história, da minha vivência, espero que tenha ajudado alguém, né? E é isso, gente. Aqui a gente mostra a realidade. Eu fiz esse vídeo mais porque tinha muita gente me perguntando se eu passei por uma transição, ou se eu fiz alguma coisa. E tinha gente falando assim, se eu fosse você gravava no teu canal, porque o canal aqui é novo. E resolvi fazer, sabe? Deixa aí alguma sugestão, alguma coisa que você queira saber, que não foi falado aqui, tá? Espero que tenha ajudado vocês. Um beijo, gente. Obrigada, Eric. Nada.